Fala galera do Devedor, muito bem-vindo novamente ao curso Maratona Java. Muito obrigado a todos vocês que são membros do nosso canal. E nessa aula nós vamos falar sobre switch statement. Bom, o que é o switch? O switch é uma funcionalidade que o Java tem, que ele vai te proporcionar a utilização de uma forma um pouquinho mais organizada quando você tem que utilizar condicionais simples para fazer uma pequena escolha. Por exemplo, digamos que você queira descobrir ou executar um código baseado no sexo. O sexo pode ser M ou F. Digamos que você queira, por exemplo, imprimir o dia da semana numericamente, por exemplo, se for 1 é domingo, 2 segunda e assim por diante. Então, se você fizer isso com if, vai ficar gigantesco o código, vai ficar um código feio, e a solução seria você utilizar uma outra estrutura de dados, que é o switch. Então, vamos criar uma nova classe aqui. Nós temos as estruturas condicionais. O switch é uma estrutura condicional também. Então, eu vou copiar aqui esse nome, Alt Insert em cima do pacote. Então, é uma estrutura condicional ainda. Na verdade, meio que parte do controle de fluxo, né? PSVM. E é o seguinte, vamos começar com o seguinte problema. Imprima o dia da semana, considerando um como domingo. Ou seja, você está falando que o usuário ele vai entrar com um valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mas você tem que imprimir baseado no dia. Você tem que imprimir o dia baseado nesse valor que ele entrar, tá? Então, tecnicamente, vai de 1 a 7. Mas vamos ver aqui o que a gente vai fazer. Então, primeiramente, digamos que nós temos uma variável inteira. Bom, inteira é muito, byte. E eu vou começar com 1. Então, 5, vai. Vamos lá. Então, se fosse fazer com if, como é que ficaria? If dia igual a 1, salt domingo. Else if dia igual a 2, salt segunda. Então, assim, o system out println você teria de qualquer forma que escrever, mas você pode ver já a quantidade de código que vai ficar até a gente chegar em 7. Como é que a gente pode fazer de uma forma mais simples? Nós temos o switch. O switch segue essa sintaxe. Você digita a palavra switch, é uma palavra reservada, ou seja, você não pode utilizar como identificador de variáveis. E aqui dentro tem umas restrições. Os valores que você pode colocar são char, variáveis do tipo char, int, byte, short, enum e string. Então teve umas mudanças no switch, nas novas versões do Java 12, se eu não me engano, 12 e 13. Mas por enquanto nós vamos focar na versão 8, que é o mais utilizado, né? Como as empresas ainda não estão utilizando a versão 12, 13, 14, 15, não tem muito problema. No final a gente vai ver as atualizações. Então, por exemplo, aqui, switch dia. Então, você coloca switch dia, eu vou remover esse if aqui, porque está atrapalhando, e abre chaves. Então, switch dia. Se você trocar esse dia aqui, por exemplo, double, você vai ter um erro. Se você trocar para float, você também vai ter um erro, tá? Então, essas são os valores que você pode utilizar. Então, entre os dias, caso seja o dia 1, caso 1 e 2 pontos, o que você quer? Salt, eu quero que imprima domingo. E vou fazer isso para todos. Então, aqui, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Domingo, segunda, eu vou abreviar, tá, gente? Terça, quarta, quinta, sexta e Deus descansou no sabadão. Como vocês podem ver, agora nós temos aqui switch. É como se fosse um if else, porém ele tem uma forma mais simples, melhor visualizada para quem está lendo o código. Então eu vou executar o código agora e vai acontecer um negócio interessante. Ctrl Shift F10. Aí você vai ver que ele vai imprimir
quinta, sexta e sábado. Por que isso? Porque funciona da seguinte forma, por padrão. Quando o case ele bate com o valor que você tem dentro do switch, então switch dia que é 5, então switch 5 ele vai procurar, é 1 não, 2 não, 3 não, 4 não, 5 ele vai executar e pum, vai imprimir aqui e vai imprimir aqui. Ou seja, se você não falar para, ele não para. Então é comum e você vai ver em muitos códigos que depois de todos os casos que você tem a palavra break, tá? Então você tem um break aqui, break aqui, break aqui. Estou fazendo desorganizado, mas quando eu apertar Ctrl Alt L, ele organizou. Então, todas as vezes que entrar dentro de um case, ele vai executar o código e esse break, ele vai sair. Então eu vou colocar aqui dentro do 5 um breakpoint na linha 22 e vou executar com Shift F9. Você vai ver que ele entrou diretamente aqui no 5, F8, break, pum, ele já pulou para fora do bloco do case, que é da linha 8 até a linha 30. E apertar F9 para o programa parar. Você vai ver que ele só imprimiu quinta-feira. Bom, o case bem simples, bateu com o valor que você colocou aqui. Poderia ter um char. Aí o char, na verdade vamos fazer um outro exemplo, mas antes de fazer um outro exemplo, eu quero mostrar para vocês o que acontece se você digitar um dia inválido. Então se você colocar aqui 10, e agora? O que acontece? Você tem de 1 a 7. O que acontece se você executar? Shift F10 e não vai acontecer nada porque não bateu com nenhum dos cases. E o próprio IntelliJ está falando, né, como o código está plotado aqui diretamente, ele consegue ver que, opa, o case nunca vai ser executado, é inatingível, unreachable. Quando você tem uma situação onde você precisa utilizar o switch, é comum você colocar uma opção padrão. Então essa opção padrão é a opção chamada default. Então, por default, o que você quer fazer? Ah, eu quero escrever aqui salt opção inválida. Então, por padrão, quando executar esse código, caso nenhum dos cases seja executado, o default vai ser executado. Porém, tem que tomar cuidado que, primeiramente, ele não precisa estar em último, ele pode estar em qualquer lugar do código, mesmo depois do case aqui, Ctrl Shift F10. Então, ele imprimiu opção inválida e imprimiu domingo. Então, funciona da mesma forma. Se você não colocar um break, ele vai continuar. Então, ele executou aqui. Aí, ele, a partir do momento que entrou dentro do default, ele já executou essa linha e essa linha também. É por isso que depois do domingo ele dá um break e a gente não tem mais nada sendo impresso. Então, a posição do default não importa. O que importa é você ter e ter certeza que você vai ter um break. E lembre-se que o default, ele uma questão mesmo do ser humano. Ele, por padrão, você tem as opções que existem, caso não funcione, você, lá no finalzinho, você tem o default. Tá? É muito comum você ver o default no final das condições do case. E se a gente fizer, por exemplo, agora, um outro exemplo. Desenvolva um algoritmo que imprima se a pessoa é homem ou mulher, baseado no sexo M ou F. Então, a gente já sabe. M ou F só pode ser uma letra. Então, a gente tem char, a gente coloca aqui sexo, aí M, por exemplo. Aí a gente faz aqui switch sexo, abre chaves, caso. Aí vem, a gente tem que colocar exatamente o tipo que bate ali. Caso seja M, eu quero salt homem. E, claro, um break. Aí case F, dois pontos, salt, mulher, break. E caso a pessoa entre com uma sigla errada, uma letra errada, default, salt, inicial SPTDN, inválido e break. Então, se eu executar agora, Shift F10, você vai ver aqui que a opção é homem. Quer dizer, M, na verdade, é mulher, masculino, feminino. Por momento, male. Então, homem, masculino, feminino, mulher. Outra coisa que a gente pode fazer também é utilizar
as chaves, tá? É uma opção, não é a opção mais indicada, mas logo depois dos 2 pontos você pode colocar um bloco de código, tá? Então você colocando um bloco de código e não colocando um bloco de código é a mesma coisa, mas é muito difícil, eu nunca vi em código nenhum isso sendo utilizado, mas você precisa saber que, na verdade, essa é uma opção válida, tá? Então se eu trocar aqui para F, você vai ver que vai ser executado sem problema e vai aparecer mulher. E que o tipo aqui que você tem no case precisa bater com esse aqui. Então se eu trocar aqui string, sexo e agora for F, pode ver que agora tem aspas duplas, eu tenho que trocar aqui também. Então aqui tem que ser M com aspas duplas e aqui tem que ser F com aspas duplas. E executando com Ctrl Shift F10, você vai ver que nós temos a mesma opção. Bom, gente, então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vejo vocês na próxima aula. Até mais!